A submissão não significa negligência ou omissão. Existem muitas dificuldades, sem sombra de dúvidas, mas também muitas armadilhas quando a mulher cristã ela procura forjar uma vida piedosa, especialmente no contexto do casamento. Muitas dessas realidades ela não consegue equilibrar, ela não sabe equilibrar, eu acho que falta tato muitas vezes para isso, e isso acontece quando algumas confusões são feitas em relação àquilo que é esperado dela, submissão. Então, quando você junta algumas coisas, o fato da mulher ser a parte mais frágil, todas as características de feminilidade, de feminilidade piedosa, feminilidade bíblica, essa necessidade, muitas vezes, de mulheres, por exemplo, que não tem um marido que é líder, que não tem um marido que é o cabeça, que não tem um marido que é um sacerdote do seu lar, que não tem um marido que se coloca realmente como aquele digno de ser seguido. Então, isso se torna ainda mais difícil. Mas, diante disso, algumas confusões são feitas em relação a esse papel fundamental, essa conduta que é esperada dela, é o que diz respeito à submissão. Mas, em primeiro lugar, a gente precisa ir lá para o propósito da criação. Quando Deus criou a mulher, ele criou sobre uma base muito fundamental. E aí, se a gente não solidificar, e eu digo isso não porque nós nunca fizemos isso, nós já fizemos isso demais. Se tem uma coisa que nós já falamos muito aqui, e muito mesmo, foi sobre o papel da mulher, o papel do homem, o que é esperado da mulher, o que é esperado do homem. Daí, então, essa confusão, creio eu, seja por causa da falta de intencionalidade de fato. Não é por falta de conhecimento, não é por falta de entendimento, não é por causa de informação que falta. É por causa de autonomia, é por causa de falta de busca intencional do que significa ser auxiliadora, idônea, que diz respeito a ser submissa também. Então a gente precisa consolidar esse entendimento basilar, fundamental em relação ao papel da mulher, que diz respeito ao propósito, à função para o qual ela foi criada. Então, se você for lá em Gênesis capítulo 2, você vai ver comigo. A mulher ela foi criada para ser auxiliadora do homem em sua missão. Isso é óbvio para todos nós. Só que existe um detalhe aqui que faz toda a diferença, porque não significa um tipo qualquer de auxílio. Porque, entenda, quando as irmãs pecam nisso, elas não deixam de ser auxiliadora. Elas continuam sendo auxiliadora, mas não conforme Deus intencionou. Ela é auxiliadora segundo os propósitos do homem ou segundo os propósitos dela mesma, mas não conforme os propósitos de Deus. Porque se fosse qualquer tipo de auxílio, se assim fosse, ela poderia auxiliá-lo segundo melhor o agradasse. E é isso que acontece. Esse é o grande ponto da questão. Esse é o grande ponto, irmãos, é o propósito para o qual nós fazemos a nossa reflexão hoje. É esse o ponto. Ela auxilia, mas auxilia segundo o seu agrado ou, e aqui vem um detalhe muito interessante, segundo as suas malícias e as suas sagacidades, para que o marido faça aquilo que ela quer. E eu tenho visto isso também. Para que o marido faça aquilo que ela deseja. E ela o conduz a isso. Porque ela quer e usa os atributos graciosos que Deus deu a ela para forjar caminhos diante dele para que ele caminhe. E foi assim que aconteceu com Eva. Quem se agradou do fruto da maçã, do fruto da árvore, foi Eva. E Eva tornou esse fruto agradável aos olhos do homem. Observa como é justamente isso que acontece. A mulher, ela não pode fornecer qualquer tipo de auxílio ao homem. Não é conforme a agrade
e não é conforme o agrade. Porque se assim fosse, ela o conduzia ao mal, aquilo que é perverso, aquilo que é carnal, porque essas coisas trazem prazer, são combustível para o velho homem que habita em nós. O auxílio que ela deve exercer é qualificado não por ela, não pelo homem, não pela sociedade, mas é qualificado pelo próprio Criador. Deus diz: dar-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 2:18. Auxiliadora idônea. E isso diz respeito a um tipo de auxílio que nenhuma outra criatura seria capaz de exercer. Nós observamos isso. Ela é a última porção criada da criação. Tudo já havia sido feito pelas mãos do Criador e tudo era bom. Tudo era bom. Foi Deus que criou. Pré-queda, não havia mal algum sobre a face da terra, em tudo que a criação tocasse, não havia mal algum, mal nenhum, tudo era bom, mas não era adequado aos propósitos do homem. Deus não tomou qualquer outra criatura para dar a Adão, Deus teve que fazer uma criatura especial, conforme ele, para que pudesse auxiliar adequadamente. É isso que significa ser idônea. Adequado aos propósitos, adequado à função, adequado à missão. Nenhum outro objeto da criação corresponde a isso, para que o homem pudesse desempenhar o seu papel. Então, porque, irmãos, a forma como a mulher concebe submissão atinge diretamente esse papel de auxiliadora idônea que ela precisa desempenhar. Porque se ela exercer a sua submissão inadequadamente, ela não será auxiliadora idônea. Se ela exercer corretamente, então ela será auxiliadora idônea. O auxílio que ela deve exercer, que é qualificado pelo Criador, determinará justamente isso. A forma como a mulher concebe a submissão atinge diretamente o papel de ser auxiliadora idônea, que ela tanto precisa desempenhar. Caso contrário, o homem não cumprirá essa missão e a família vai ruir. E se a família ruir, isso atinge a igreja também é maculada e a igreja sofre as consequências. Porque é justamente essa submissão subordinada, guiada pelo imperativo de ser auxiliadora idônea, que ela mostrará unidade e harmonia em relação ao papel que o marido recebeu, a missão piedosa do marido. Se ela conceber adequadamente, significa ser auxiliadora, então isso advém da compreensão correta do que significa, se ela exercer submissão, isso significa que ela compreendeu corretamente o que significa ser auxiliadora idônea. Então, o marido cumprirá a sua missão piedosa para o qual Deus o criou. Paulo fala isso algumas vezes. Na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 18, ele diz assim: esposas, sede submissas ao marido. Olha, observe como a submissão está ligada à piedade, à devoção e temor. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Então, observa que parece que a piedade exercida no casamento é uma evidência de temor e contrição ao Senhor. Não é isso que o texto diz? Como convém ao Senhor. É por entender corretamente o seu propósito, a sua missão, o seu temor, a sua devoção ao Senhor, que ela então é submissa ao marido. É justamente isso. É uma evidência. Existe uma relação aqui de piedade e submissão. E não diz respeito simplesmente a ter um bom casamento, mas a ser uma evidência de que ela ama o Senhor. Uma evidência de que ela teme o Senhor. Entenda, o marido pode ser um banana. O marido pode nem ser um líder, mas não é por causa dele.
é apesar dele, é por causa do Senhor. A sua submissão é uma inclinação da sua piedade, irmãos. É uma inclinação do seu temor. É uma inclinação da sua contrição. Ou seja, parte fundamental de ser auxiliador idônea está ligada ao exercício de sua submissão no casamento. Paulo destaca isso quando ele escreve uma carta paralela a Colossenses, Efésios capítulo 5, versículo 33, diz assim, depois de falar do papel do homem, né, do que era esperado do homem, lá no versículo 33 do capítulo 5, ele diz assim, e a esposa respeite o seu marido, honra, submissão. Considerando todo esse fundamento aqui, nós podemos refletir um pouquinho melhor sobre essa submissão feminina no casamento. E aí eu trouxe algumas reflexões para nós. Então nós vamos refletir primeiramente, o que não é submissão, e vamos ver um exemplo bíblico disso, e depois nós vamos refletir sobre o que é submissão, e vamos ver também um exemplo bíblico disso. Então, o que não é submissão, irmãs? E aí, no finalzinho da nossa reflexão, eu vou dar um tempinho para as irmãs fazerem, depois do último cântico, se as irmãs quiserem fazer perguntas, se os irmãos quiserem fazer perguntas, a gente tem um tempinho de perguntas e respostas. Se vocês se sentirem à vontade para isso. Submissão não é passividade diante do mal, diante do pecado do marido. Entenda, irmãs. Por favor, entenda isso. Eu construí todas essas percepções olhando para a nossa igreja. Vocês precisam entender isso. Olhando para as minhas ovelhas, para o meu rebanho. Então a pergunta que você deve se fazer é assim, em que ponto eu estou nisso? Essa é a pergunta que você deve fazer. Não é, isso aqui não nasceu de um livro. Não é para seguir um rito do programa de pregações do culto matutino. É para a Igreja Batista Reformada em Russas, especificamente. Então entenda, submissão não é passividade diante do mal, diante do pecado do marido. Submissão não é cumplicidade, conivência com o mal, com o pecado do marido. George Swinnock, um puritano, ele sintetizou algo de forma muito, muito simples, mas muito bela. Ele diz assim, uma esposa graciosa satisfaz o bom marido e silencia o mal. Não há cumplicidade, não há conivência, não há passividade. Ela silencia, ela aplaca o mal. Então, pensando nessas duas realidades que não descrevem o que é submissão, considerando essas duas correções aqui, é importante compreender que o pecado do marido não deve ser encoberto pela mulher. E é isso que acontece, na maioria das vezes, quando o pecado do marido é encoberto pela mulher, sob o pretexto de essa ser uma parte do sacrifício da submissão piedosa. Eu não posso falar nada, não há nada que eu possa dizer, não há nada que eu possa fazer. O que me resta é suportar, o que me resta é aguentar. Isso quer dizer que também as fraquezas, as deficiências e as faltas do marido não devem ser protegidas, não devem ser desculpadas pela mulher, na tentativa orgulhosa e conivente de mascarar a piedade, de mascarar a perfeição, de mascarar um tipo de moralidade. Isso deve fazê-la lamentar, chorar, orar, buscar o Senhor e não ser condescendente com essas realidades. Não é uma normalidade. As deficiências pecaminosas do seu marido não devem ser uma normalidade.
É algo anormal se ele diz que é. Quem ele diz que é? Crente, temente ao Senhor, nova criatura. Se ele professa isso, e aí é claro que nós vamos entrar em realidades em que a mulher é casada com ímpio, né? Mas considerando ainda esse contexto de um lar crente, isso nunca será uma normalidade. Ela tem que olhar para as Sagradas Escrituras e ver o perfil de um marido crente, um perfil de um marido piedoso. E sem legalismo, sem idealismos, na realidade das coisas, entender que nessa realidade sóbria e não utópica, não idealista, o seu marido está mostrando deficiências, fraquezas, faltas. Isso deve fazê-la ainda mais dobrar os joelhos. Por quê? Porque dentro do seu lar está sendo destinado para a filha, para o filho, um perfil do que é o marido, um perfil do que é o casamento. E esse exemplo pode ser positivo ou pode ser negativo. E ainda nessa linha de raciocínio, a mulher ela não deve nutrir o ego do marido, sabe? Quando ela percebe que para agradar o marido tem que afagar o seu ego, tem que dar palavras de aceitação a ele, tem que mostrar que ele é valorizado, que ele é forte, que ele é inteligente, mesmo que ele não seja, porque só o fato dele precisar disso já mostra que ele não é. Homens não precisam disso. Homens não precisam de aplausos, de tapinha nas costas, de egos afagados. O que nós fazemos pelo que nós somos. É a nossa responsabilidade e isso nos dá honra. Nós não fazemos para receber tapinhas nas costas, para receber elogios. Nós fazemos é porque é assim que nós fomos feitos. Por satisfação na responsabilidade. Nós não precisamos ficar exibindo o nosso ego, inchando o nosso peito como se fosse um galo de briga. Mulheres, se o seu marido, se ele precisa disso para se sentir bem, se sentir feliz, se sentir satisfeito, existem deficiências muito maiores que vocês não estão enxergando. Existem falhas muito maiores. E nisso não há submissão. Às vezes, as mulheres fazem isso na tentativa de fazê-lo se sentir valorizado. Talvez até perfeito, melhor do que os demais. Isso não é submissão. Irmãs, tudo isso que eu acabei de dizer aqui, observando esses 2 pontos de correção, faz referência à distorção do que é submissão feminina. É óbvio que os maridos devem olhar para isso. Mais do que as mulheres, porque vocês são líderes do lar de vocês. Cabeça do lar de vocês. As brechas na alma da sua esposa é você que deve ver. Você deve enxergar. Entenda, ela é responsável por isso, mas você ainda mais. Deus lhe colocou na prerrogativa de liderança. É esperado que você tenha olhares que a sua esposa não tem, que os seus filhos não têm, porque isso diz respeito aos dons de liderança, discernimento, sabedoria, prudência. E isso tudo que eu acabei de dizer são distorções do que é submissão. Por que nós sabemos que são distorções? Pelo simples fato de agredir o papel para o qual a esposa foi criada, de ser auxiliadora idônea. Não há idoneidade bíblica nisso, irmãs. De nutrir pecado, de nutrir fragilidade. Imagine que você encontra fragilidades no seu marido. Pastor, o que é que eu sei que é fragilidade? Ora, se a Bíblia estabelece algo que ele deve ser e ele não é, então isso é uma fragilidade, isso é uma deficiência. Se ele não é isso, é uma deficiência. Não é algo subjetivo. Pastor, eu acho, não importa o que você acha. O que você acha não tem nada a ver com a questão. É o que Deus determinou. Então, quando você olha para isso, você diz, olha, existem deficiências aqui. Ser auxiliadora idônea é suprir essas deficiências.
É justamente isso. Foi para isso que você foi feita. Você não foi feita para outra coisa. Você foi criada para isso. Para fazer com que o homem cumpra o seu propósito na criação. E vocês devem dar testemunho disso, de submissão ao Senhor, de devoção ao Senhor, de cumplicidade com o Senhor e não com o marido. Então, quando você observa características que afrontam diretamente o fato de que você é um auxiliador idôneo, ou deve ser um auxiliador idônea, para que o homem cumpra a sua missão, quando você observa isso, isso deveria ser basilar, irmãs. Você está errando, você está vacilando, você está pecando. Não importa se o seu marido se sente feliz, não importa se ele é mais bondoso com você quando isso acontece. Você está em pecado e fazendo pecar. Então, continuando, o que submissão não é? Submissão não significa aceitar como normalidade o abuso, a humilhação e a opressão do marido. Se o seu marido é um déspota, é um tirano, é um opressivo, isso não é normal. Ser submissa não é ser açoitada, não é ser oprimida, não é ser humilhada, não é ser abusada. E isso quer dizer que mesmo que essa seja a sua realidade no lar, e aí eu preciso fazer algumas ressalvas aqui, quando eu digo que essa é a sua realidade no lar, eu não estou falando de crimes contra a mulher. Isso tem que ser denunciado rapidamente. E eu não estou pensando aqui no lar ímpio ainda. Se esse for um lar ímpio e tiver abusos contra a mulher, tem que ser denunciado da mesma forma. Se sua mulher é crente, o marido não é. Se tiver abusos, tem que ser denunciado da mesma forma. Mas na minha mente aqui ainda é um lar cristão. É um lar cujo os pais são crentes e levam os filhos para o caminho do Senhor. Então esse é o pressuposto. Então, esses abusos, essas humilhações, essas opressões que eu me refiro aqui, são palavras opressivas, a liderança tirana, a falta de piedade, a falta de graciosidade, a falta de temor do Senhor no lar. Quando isso acontece, qual é a disposição natural da mulher? Se isolar, ficar acuada e suportar. Essa é a disposição natural. Ela faz isso por quê? Às vezes por causa de medo mesmo, mas muitas vezes por entender incorretamente o que é submissão. Porque ela acha que se pedir ajuda, ela vai expor o marido. Ela acha que se ela pedir ajuda, ela não vai, as irmãs vão achar que ela não é piedosa, que ela está murmurando, que ela está reclamando. E aí já vem o outro ponto do que submissão não é. Submissão não significa lutar sozinha, lutar em silêncio, lutar em solidão por um lar piedoso. Existem muitas formas de compartilhar dificuldade no lar, de pedir ajuda, sem expor o marido, irmãs. Não há piedade forjada na carreira solo. Isso é egoísmo mascarado e uma falta de compreensão do que é submissão. Existem muitas formas de compartilhar. Talvez por falta de nós não nutrirmos a piedade como deveria, nós não sabemos sequer pedir ajuda, porque muitas vezes quando nós vamos pedir, parece que nós estamos sendo arrogantes, parece que nós estamos murmurando. A gente expõe mais a nossa carne do que o nosso espírito. Aí daí a gente tem medo de pedir ajuda, tem medo de falar. Então, nós já falamos muito aqui sobre aconselhamento, por exemplo. Falamos um bocado. Nós tivemos uma série na EBD só sobre isso, né? Nós tivemos um retiro também que falou sobre isso, o aconselhamento e a igreja local. Então, do comportamento fundamental para uma igreja acolhedora, para uma igreja receptiva, para uma igreja cujos relacionamentos com os irmãos não tenham paredes, mas tenham pontes, é justamente você saber ouvir.
Nós não precisamos muitas vezes falar. Quem fala conosco muitas vezes não espera um conselho, não, espera um ouvido. O negócio é que nós não nos aguentamos, parece que nós precisamos falar. E quando nós falamos besteira, porque nós ou diminuímos a dor do outro, ou diminuímos a luta do outro e nos colocamos como exemplos a ser seguidos. Não há empatia nisso, entenda. Não estou dizendo que nós não devemos nos colocar como exemplos. Mas existe um momento disso. Nós precisamos ter uma conduta ilibada, uma conduta irrepreensível, a tal ponto que nós possamos dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus, assim como Paulo fez. Mas existe um momento de fazer isso. Quando alguém nos busca para nos dar o privilégio de compartilhar o seu coração, privilégio de receber alguém que baixou as guardas e quer compartilhar o coração, nós encontramos algumas coisas que não deviam estar lá. Nós encontramos cristãos fortes, cristãos ousados, cristãos que não têm erros, falhas ou deficiências. Quem vai se abrir para pessoas assim, irmão? Quem é? Imagine se você chega todo quebrado, todo humilhado. Quem vai conversar com alguém assim? Não é disso que nós precisamos. Nós precisamos ser empáticos, amorosos, afetuosos. E nesse ponto, sabe, mostrar condescendência. Condescendência. Nesse ponto mesmo. Olha, eu sinto tanto por sua dor, sabe? Me dói o coração isso. Me dói o coração. Eu não imaginei que você estava passando por isso. Eu não imaginei que essa era a sua luta. Não imaginei. Eu via você sempre tão sorridente, comunicativa, feliz. Nos momentos que nós tivemos para compartilhar a oração no culto de quarta-feira, você nunca esboçou isso. Então eu sinto tanto. E eu vou ser sincera, por você não esboçar isso, eu nunca orei por isso em relação à sua vida, porque eu imaginava que essa não é a realidade. E entenda, irmãos, isso é muito fácil de acontecer na nossa igreja. Porque na nossa igreja, parece que um entende que todo mundo aqui é maduro. Todo mundo aqui é piedoso. Todo mundo aqui é exemplo de vida. Parece que é desse jeito, parece que já tem um pressuposto estabelecido. Todo mundo é maduro, todo mundo é exemplo de vida, todo mundo é exemplo de piedade. Eu sei que não é. Não é. Agora o negócio é porque nós morremos. Sabe quando você está na praia e a maré está muito forte? Existe uma multidão de banhistas ali na areia e alguns poucos aqui na beira da água e você está morrendo afogado sem pedir ajuda. Mas existe uma multidão ao seu redor e você não fala. Só tem um problema. Qual é o problema? Um dia vai explodir. Vai explodir um dia. E vai explodir da forma mais desastrosa possível. Os efeitos colaterais serão tantos que não vai dar para juntar os cacos. Não vai dar. Não vai. E vai atingir outros. É isso que acontece, irmãos. Não sei se você pode trazer exemplos à sua mente, mas nós temos muitos exemplos disso. Então, olha o tema da nossa reflexão. Submissão não significa negligência ou omissão. Isso não é submissão. Submissão significa perseguir um propósito, não é passividade. As pessoas acham que ser submissa, se sujeitar, é ser completamente passiva. Não é. Submissão é perseguir um propósito. Você persegue o propósito para o qual você foi criada. Você foi criada não para ser uma estátua, não para ser um objeto inanimado. Você foi criada para perseguir um propósito e perseguindo esse propósito em unidade e harmonia com o seu marido, os dois perseguirão o propósito estabelecido por Deus. Não são seus propósitos, não são os objetivos do marido, é o de Deus.
Isso significa ser auxiliadora idônea, porque pode haver submissão, como nós vimos, sem que seja cumprido o papel de ser auxiliadora idônea. Pode haver submissão sem temor ao Senhor, sem piedade. E aí, antes de nós observarmos o exemplo de Abigail como uma mulher que exerceu uma submissão piedosa, uma submissão sábia, uma submissão prudente, num contexto 1000 vezes mais adverso do que qualquer uma que vive aqui, nós vamos considerar, diante daquilo que a gente acabou de refletir, o que não é submissão. Vocês conhecem o caso de Ananias e Safira, né? Abre aí capítulo 5 de Atos. Atos capítulo 5. Safira, assim como o seu marido, eles eram cristãos. Safira era uma cristã da recém-nascida igreja primitiva, estava caminhando aos pés e aos ensinos dos apóstolos do nosso Senhor. O texto faz questão de destacar, que a iniciativa perversa, ímpia, hipócrita, foi do marido e Safira foi conivente com essa iniciativa. Safira foi cúmplice dessa iniciativa, desse plano forjado no mal. E olha o que é interessante. Embora esse plano tenha iniciado com Ananias e tenha sido forjado em seu coração, ele não observa aquilo que ele deveria ter. Ele não desfruta daquilo que deveria ter. Imagine se o relato fosse um pouquinho diferente. Imagine se Safira fosse a auxiliadora idônea que ela deveria ter. Qual seria o relato? Imagine se ela fosse os freios para a estutícia desenfreada do marido. Imagine se ela fosse as placas de advertência para a tolice pecaminosa do marido. Como seria o relato? Como seria o relato? Mas não há freios para Ananias. Em Safira não há placas de advertências, simplesmente porque não há ali uma auxiliadora idônea, embora haja o quê? Submissão. Ela foi submissa. Ela não foi auxiliadora idônea, mas ela foi submissa. Uma submissão distorcida, uma submissão corrompida, uma submissão sem temor, mas uma submissão não conforme os propósitos do Senhor, mas conforme os propósitos de quem? Do marido. Então, houve submissão. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Ao que parece, Ananias ele é interpelado, primeiramente, sozinho, por Pedro. Pedro o acusa, então, de ter permitido. Olha, interessante, porque há uma passividade nesse processo de forja do mal aqui. Pedro o exorta por ter permitido essa intenção perversa, para que essa intenção perversa fosse, olha o versículo 4, fosse assentada no seu coração. Observa o que seria aqui se ele tivesse uma mulher piedosa, irmãos. Observa, traz à mente aí tudo isso. Observa, o Espírito Santo está trazendo para a gente aqui o caso consumado. Agora, imagina como foram as conversas de Ananias e Safira planejando isso. Imagina como foi. Imagina eles se confabulando e observando como eles iriam ser vistos, assim como tantos e tantos que estavam fazendo, as pessoas vendiam as suas propriedades sem querer nenhum holofote. É interessante, olha, porque nós não ouvimos o nome de ninguém que vendeu as suas propriedades e é relatado por nome aqui. Eles não queriam holofotes, eles não queriam notoriedade, mas aquilo que Ananias e Safira tanto queriam, eles conseguiram. Só que não da forma que eles imaginavam. Porque eles queriam holofotes. Olha, as pessoas estão
vendendo tudo que tem, estão lançando aos pés dos apóstolos. Vamos participar dessa mesma ação de piedade, vamos fazer também, só que é muito dinheiro. Não vamos entregar tudo. Como é que a gente vai ficar? Será que faltou confiança para a provisão? Será que eles não sabiam como ia ser a sua subsistência, porque eles iam dar tudo para os apóstolos iam distribuir? Será que faltou fé? Ninguém sabe, né? E aí eles fazem isso. Porque eles querem ser vistos como os demais cristãos, sem serem de fato cristãos. Como permitiu que isso fosse assentado em seu coração? Se ele tivesse uma mulher piedosa ao lado. Eu não sei, mulher, se você consegue trazer à mente alguma desgraça que o seu marido já fez. Algum erro que o seu marido cometeu. Alguma deficiência ou falha cujos efeitos colaterais não puderam ser contidos. Onde você estava? Onde você estava? Você foi o freio? Você foi a placa de advertência? Ou não? Você foi Safira? Você foi Safira? Você tirou qualquer tipo de obstáculo para que a vontade dele fosse cumprida? Observa o socorro que seria para Ananias se Safira fosse uma auxiliadora idônea, meus irmãos. Ela seria como um antídoto para o veneno da estultice, da carnalidade de Ananias. Ela seria o resgate da prisão do ego de Ananias. Mas ela não foi. Ananias, ele recebe as consequências dos seus atos perversos, sem observarmos qualquer tipo de menção de auxílio piedoso da parte da sua mulher. Mas a submissão está lá. Isso está, é claro. Submissão está lá. Então ele recebe a condenação e morre. Recebe a notoriedade, não como imaginava, mas perversa. Essa daqui, irmãos, é o primeiro caso de disciplina eclesiástica no relato de Atos dos Apóstolos. Só depois disso daqui a igreja será chamada de igreja. As bases estão sendo estabelecidas. Então a disciplina eclesiástica é a última base, é o último pilar, é o último alicerce estabelecido para que eles pudessem ser quem são. Disciplina eclesiástica. Aí depois de algum tempo, Safira ela é dirigida até Pedro. O texto diz, eu acho que 3 horas, né? Safira é dirigida até Pedro. E ela recebe a oportunidade aqui de mostrar fidelidade ao Senhor ao invés de submissão aos propósitos carnais do marido. Mas Pedro não encontra temor da parte dela. Mas a submissão estava lá. Versículo 9 diz assim: porque entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor. E é interessante porque Pedro faz questão de mostrar a ela o resultado da sua submissão perversa, que será também o seu destino. Versículo 9 ainda diz assim, ó, eis aí a porta os pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. Qual é o ponto aqui, irmãos? Submissão sem temor ao Senhor é cumplicidade contra o Senhor. Submissão sem temor ao Senhor é cumplicidade contra o Senhor. Não importa se isso faz o seu casamento mais alegre, o seu marido lhe tratar melhor. Não importa. E, infelizmente, isso tem sido muito comum, irmãos. Muito comum. Agora vamos ao exemplo de submissão piedosa, sábia e prudente de Abigail. Espero que vocês tenham lido, o relato é grande, né? 1 Samuel capítulo 25, você pode abrir lá. Observa como Nabal é descrito e como Abigail são descritos aqui. Traz à mente aí que a descrição do nome, o nome que era dado, não somente eram profecias proferidas para aquela criança, mas também descrições de suas características, né?
1 Samuel 25, 3 diz assim: Nabal era o nome desse homem e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa. Vocês não vão ouvir muitas vezes falando da sua beleza física, não. Ela era uma mulher bela, conforme fala aqui. Mas a beleza destacada não são os atributos exteriores. A beleza destacada aqui é outra. É tanto que Davi, a alma de Davi se inclina para Abigail, não por causa da sua beleza exterior, mas por causa da beleza da sua alma. Olha o contraste deles dois aqui, Nabal e Abigail, né? Era sensata e formosa, porém, o homem era duro e maligno. Eles eram judeus. Nela havia temor do Senhor, nele não havia temor do Senhor. O coração dele era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Versículo 33, olha aí. Bendita seja a tua prudência. Observe que aqui não há mais trato em relação à aparência exterior. Davi falando aqui. Bendito seja a tua prudência e bendito sejas tu mesma que hoje me tolheste de derramar o sangue e de que por minha própria mão me vingaste. Observe que mesmo ela sendo descrita literalmente como bela, como eu fiz referência, irmãos, todo o relato da intenção do autor aqui, que descreve esse texto para a gente, mostra que a sua verdadeira beleza é o temor do Senhor. E observa, porque o temor do Senhor é algo que acontece aqui, ó. No primeiro momento parece implícito, parece subjetivo, mas olha o quanto isso cria evidências tangíveis e visíveis de que ela realmente teme o Senhor. Ela realmente teme o Senhor. Então, algo que foi forjado no coração contrito é exalado ao ponto de evitar uma guerra catastrófica aqui. Quantos iriam morrer? Quanto sangue iria ser derramado por causa da cumplicidade? Lembra de Safira? O sangue derramado. O testemunho negativo para a igreja que estava sendo formada. Abigail era uma mulher abastada, irmãos, de muitas posses. Ela tinha tudo para ser cúmplice dos pecados e das maldades do marido, para manter a vida confortável materialmente, mas o seu coração não tinha paz com isso. Isso não era suficiente para ela. A sua lealdade ao Senhor é que lhe dava conforto. A sua satisfação de ter um coração inclinado ao Senhor é que lhe dava conforto. Eu não sei o que você faz com a avareza do seu marido, com o materialismo do seu marido, com a idolatria ao trabalho do seu marido. Eu não sei o que é que você faz. Eu não sei em que tipo, em que medida você é incentivo para o desprendimento das posses do seu marido. Mas aqui, nem de longe é mencionado sobre Abigail essas realidades. Ela tinha tudo para ser muito conivente com o conforto que ela tinha, com a paz material que ela tinha. E o texto destaca esse contraste gigantesco em todos os sentidos entre Abigail e Nabal. E é interessante porque, embora nós observemos aqui submissão, não há condescendência ou cumplicidade com o pecado, com o mal, conivência. Não há tentativa de mostrar que o seu marido não é tão mal assim, não é tão ruim assim, não é tão perverso assim. Não há. O nome de Nabal, o nome de Abigail já descreve alguma coisa. O nome de Abigail significa o pai que se alegra, o pai alegra-se. O nome de Nabal significa sensato, insensato, tolo. Inclusive o texto parece indicar que Nabal ele realmente não temia o Senhor, como a sua mulher temia. E esse deixa o exemplo ainda mais forte, porque poucas irmãs aqui, pouquíssimas, tem um lar cujo marido não é crente. Tem um lar cujo marido não teme o Senhor. Então esse exemplo aqui torna ainda mais gritante a exortação para nós. Olha a síntese da história aqui. A tolice de Nabal em rejeitar
a hospitalidade requerida de Davi e do seu exército, mesmo Nabal e os seus servos tendo recebido bondade da parte de Davi. Então, isso faz com que o estupim de uma guerra viesse à tona, que acabaria na morte de muitos, derramamento de muito sangue. E o texto destaca que Abigail, como uma mulher atenta, discernidora, acessível, que é interessante, porque os servos deles, da casa, chegam para Abigail de uma forma que não chega para Nabal. Ela é acessível, ele não, que já é outra característica de piedade, de temor ao Senhor. Nabal não é acessível. Nabal constrói paredes gigantescas, muros gigantescos. E o texto faz questão de destacar diversas vezes essa característica discernidora, atenta, acessível e intencional de Abigail. Nesse meio tempo, um dentre os moços, diz o texto, de Nabal, anunciou tudo o que aconteceu a Abigail, dizendo, e aí relata tudo de novo. Observe que os servos, eles não contam a Nabal o que contam para Abigail, e é interessante porque não existem portas abertas, ele não é acessível. A bondade de Davi, que Davi concedeu à casa de Nabal, não seria apreciada por Nabal como é apreciada por Abigail. Olha o versículo 17. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, diz os servos a ela, porque já o mal está, de fato, determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Olha o que ele fala, ó. E ele é filho de Belial, e ele é filho de destruidor, e ele é filho da perversidade, e não há quem lhe possa falar. Abigail, ela não modifica o que é bondade, porque você não entende ele. Ele não é tão mau assim. Ele não é tão duro assim, ele não é tão perverso assim, é porque você não entende. Mas também ele não sabe de tudo isso, o que é que você poderia esperar dele? Não há tentativa de modificar a bondade, de modificar a verdade para agradar o seu marido. Não há tentativa de corromper o significado da submissão. Ainda assim, não há um único relato que identifique que essa mulher é insubmissa. Nenhum momento no texto você enxerga qualquer indício de que ela é uma mulher insubmissa. Embora ela não incorra em todos aqueles erros que eu disse que a submissão não é. E isso aqui nos ensina, irmãos, que a verdadeira submissão feminina no casamento, ela é primeiramente concedida ao Senhor. Não é? Sede vós, esposas, submissos ao vosso marido, como convém a quem? Ao Senhor. A verdadeira submissão. Então entenda, mulher, algumas vezes, especialmente se o seu marido é ímpio, você vai ter que ficar calada mesmo. Você vai ter que ficar calada. Não serão todas as vezes. Não serão todas as vezes, mas algumas vezes você vai ficar calada. Seu testemunho será em silêncio. Mas até mesmo para um lar que não é cristão, você precisará falar muitas vezes. Ele não se casou com uma porta. Ele não se casou com uma estátua. Ele não se casou com uma parede. E se ele não sabe o propósito para o qual você foi criado, você sabe. E parte da idoneidade de ser auxiliadora, conforme o relato bíblico, é justamente alertar. Se essa é a realidade tão difícil daquelas que moram no lar cujo marido, o líder, não é crente, essa realidade não é tão difícil para quem mora no lar cujo marido é cristão. Aí você vai ter que falar mesmo. Você vai ter que falar. Você vai ter que abrir a boca, nem que seja assim. Meu amor, vem cá, sente aqui, vamos conversar. Eu sei que você vai gritar comigo.
Você vai gritar. Daqui a pouco você vai começar a ser grosso, não vai? Não vai nem querer me ouvir. Mas se eu já sei que você vai fazer isso, então senta aí e me escuta. Porque você vai ter que ouvir agora. Porque se eu continuar em silêncio diante de tudo que eu tenho visto, eu vou pecar contra o Senhor. E eu não quero isso. Eu não quero. Eu prefiro 10.000 vezes e 1.000 vidas ser fiel ao meu Senhor do que ter um casamento agradável, sendo cúmplice da maldade. Então é isso que eu vou fazer. Senta aí daqui a pouco, pode amolar a língua, daqui a pouco você pode falar. Mas agora você vai ter que ouvir. Claro que você vai fazer isso com respeito. Se você é uma mulher piedosa, você vai fazer isso com piedade e temor. Temperando as palavras, não falando como um homem, não falando como quem tem autoridade, mas como você sabe que você é, auxiliadora. Auxiliadora. Todo o relato de Abigail aqui é completamente diferente de Safira. A sua submissão não é negligente, a sua submissão não é omissa, ela não se coloca como vítima por ter um marido cruel, que isso também acontece, por ter um marido que não é líder como deveria ter, por ter um marido perverso, ela não se coloca como vítima. Na verdade, a sua sabedoria, o seu temor, a sua prudência sobrepõe a perversidade do marido. Tanto que ela forja todo um plano para sobrepor a maldade e a perversidade do marido. Lembra lá que George Swinnock falou que a esposa piedosa silencia o mal. Foi isso que ela fez. Ela silenciou o mal aqui. Davi estava pronto para arrebentar com todo mundo lá. Não ia ficar um do sexo masculino vivo, diz o texto. Um sequer. Mas aí ela prepara todo um plano, todo um esquema. E ela chega em Davi em humildade. Humildade não. Humilhação ela chega para Davi. Em completa humilhação para aplacar a ira de Davi e evitar guerra e mortes. E ela sabia o que tinha que ser feito. Olha aqui, o texto diz, ao versículo 19. Nada disse ela ao seu marido Nabal. Às vezes eu converso com algumas irmãs, e aí algumas irmãs me falam alguma coisa que precisam de algumas atitudes. E aí geralmente eu escuto das irmãs algo que me assusta, diz assim, não, mas irmã, mas que você fez isso? Ela, não pude fazer isso. Por que você não pôde fazer isso? Porque senão ele não ia gostar. Porque senão ele ia ficar com raiva. Porque senão ele ia brigar comigo depois. Só que na mente delas, elas acham que isso é submissão, irmão. Isso não é submissão. Isso é omissão. Omissão. E omissão, segundo essas características, significa ser submissa ao pecado, ao mal. É isso que significa ser omissa. E isso é importante porque parte de ser auxiliadora é justamente exibir o auxílio de forma tangível e visível. Não há auxílio somente em passividade. Algumas vezes vocês precisarão calar, às vezes não, na maioria das vezes vocês vão precisar dobrar os joelhos muitas vezes e falar ao Senhor, mas calar, como se essa fosse a única característica de ser auxiliadora. O texto, a partir do versículo 23, nós vemos aqui que mesmo que ela fosse uma mulher bela, uma mulher formosa, é o caráter dela que dispõe a alma de Davi para ver a sua beleza. É o caráter dela. Nós já estamos com o tempo aqui muito adiantado, irmãos, então eu não vou ler,
Mas você já leu, você pode ler depois, diante dessa reflexão, do versículo 23 ao 28, toda a postura dela humilde, devota ao Senhor, piedosa. Então nós vemos o relato aqui, ó, o versículo 31. Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar e o de te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Que é interessante, ó, ela tá pleiteando com o servo do Senhor, de quem também ela é serva, e assim o Senhor faz, para que ele deixe o próprio Senhor deles julgar a causa e punir o culpado. Aí o versículo 32 nós lemos até o 35. Nabal recebe as consequências dos seus atos, assim como Abigail recebe as consequências dos seus. As consequências dele é negativa, as consequências dela positiva, mas aconteceu de uma forma muito diferente de Ananias e Safira. Ao contrário de Ananias e Safira, ao contrário de Ananias, Nabal tinha freios, tinha nítidas placas de advertência. É tanto que o próprio relato mostra isso. Depois, quando ele parou de se banquetear, onde relata a morte dele aí, não. Olha como a mulher é sábia. Não vou falar agora não, porque não é o momento adequado. Podia aproveitar um momento de fragilidade, as pessoas quando fica bêbada, fica mais legal, né? Fica mais simpática, mais graciosa, né? Não. Eu vou aproveitar, não vou aproveitar esse momento. Não serei covarde assim. Eu vou esperar o momento adequado. Olha, enxerga. Quando a gente está com ira no coração, a gente age de forma imprudente. A gente não espera. Mas não é isso que essa mulher tinha. Ela esperou. Ela esperou. Isso é parte da submissão. Aceitar qual é o seu tempo, o seu espaço, o momento. Receber tudo que você recebe. Calcular, ponderar e formar as suas ferramentas de auxílio. Não para ser ferida, sabe? Outra característica muito negativa da submissão mal compreendida é que as mulheres são feridas sem usar corretamente o que elas recebem. Elas são feridas, elas são machucadas. Mas aquilo que elas recebem, se você for ferida, você não será auxiliadora idônea. Não será. Isso vai causar em você autocomiseração, vai causar em você vitimismo, vai machucar, vai chegar a um ponto de machucar a sua própria fé, porque o Senhor a faz vivenciar isso. Então, quando você recebe tudo isso, você tem que contabilizar, você tem que calcular, você tem que receber para ser ferramentas de nutrição dos propósitos de ser auxiliadora idônea. E quando você falar, você não vai falar com acusações, como se fosse facas na boca. Você não vai fazer isso. Você tem que colocar de forma a mostrar que ele não foi um marido piedoso. Ele não temeu ao Senhor quando ele agiu desse jeito. Ele não considerou você a parte mais frágil. Cristo nunca trataria a igreja assim. Cristo nunca tratou a igreja assim. E é assim que ele deve ser para você, como Cristo é para a igreja. Mas aí quando nós nos colocamos, quando vocês se colocam, eu sei que vocês se ferem, irmãs. Eu sei. Quando os maridos de vocês ou o marido de vocês ganha vocês no argumento todas as vezes, parece que há inferiorização das suas dores, das suas dificuldades, das suas lutas. Mas o que é que você precisa fazer com isso? Você contabiliza. Você guarda. Não para lhe ferir, mas para você fazer aquilo que você precisa fazer, ser auxiliadora. Porque esse casamento que você tem agora, foi Deus que lhe deu. Não foi fora dos planos e propósitos de Deus.
você tem que ser parte fundamental para forjar um casamento piedoso. Se você não for auxiliadora idônea, você não vai forjar um casamento piedoso. Se a sua submissão estiver causando em você feridas, machucando a sua alma, isso não é a submissão que deveria ser. Você precisa pedir ajuda à sua igreja. Você precisa ser ajudada, corrigida quanto a isso. Então o versículo 36 mostra, eis que fazia em sua casa um banquete. Ele não está nem aí, ó. Ele não está nem aí para isso. Muitos foram salvos, inclusive ele, por causa da piedade que ele não nutriu na esposa. Ele está nem aí. E a submissão da mulher não foi negligente. Olha o versículo 37, pela manhã. Estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender, falou todas aquelas coisas. Olha como é interessante. E se amorteceu nele o coração. E ficou ele como pedra. Ele morreu aqui. Eu não sei se você quer que seu marido morra também. Né? Espero que não. Espero que não, né? Porque às vezes dá vontade, né? Mas eu espero que não. Mas esse não é o ponto da questão aqui. O relato final aqui da história mostra que a vitória de Abigail não foi a remoção de um casamento perverso, mas foi o desfrutar de um casamento piedoso. Esse é o grande ponto aqui. Vai muito além disso, de ser removida de um casamento perverso, para que ela pudesse desfrutar de um casamento piedoso. Abigail, ela mostra que a piedade ao Senhor, que o temor ao Senhor sempre prevalece. Sempre prevalece. E ela não poderia reconhecer isso se ela não entendesse o que é ser uma auxiliadora idônea. Ela tinha todas as desculpas para não ser uma auxiliadora idônea, irmãos. Todas aqui. Mas ela faz por causa do Senhor. Então, deixa eu dar algumas palavras aqui aos maridos, para a gente concluir. Considerando tudo aqui que foi dito, eu acho que é oportuno aqui uma exortação aos maridos, aos homens de uma forma geral, que, se Deus permitir, serão maridos. E eu trouxe as palavras de Thomas Brooks, um puritano. Ele diz assim, ó, se você é um homem santificado, você deve procurar mais por uma porção de graça em uma esposa do que por uma porção de ouro com uma esposa. Você deve cuidar mais da justiça do que das riquezas, mais da piedade do que do dinheiro, mais da herança que ela tem nos céus do que das posses que ela tem na terra. Mas em que interesse ela tem em Cristo do que em que interesse ela tem nas criaturas ou nas coisas criadas, mais em por ser recém-nascida do que por ser nobre, mais por ser boa do que por todos os seus bens materiais. Com muita facilidade, homens, nós desviamos do caminho forjando uma mulher. Nós forjamos as nossas esposas. Mulheres piedosas não nascem piedosas. Nós forjamos ou deformamos piedade na nossa esposa. Então, não busque forjar uma mulher que afague o seu ego, que faça você sentir-se bem, que nutra os seus pecados, que perde para você constantemente na argumentação. Não busque uma mulher assim. Isso será a sua maior e pior armadilha. Não busque uma mulher que seja fácil de manipular. Muito menos uma mulher que não fortaleça as suas fraquezas, que não supra as suas deficiências. Imagine a desgraça de ver um casamento cujo marido e a mulher têm as mesmas deficiências, as mesmas fraquezas, as mesmas faltas. É uma desgraça, é uma tragédia anunciada, como diz o pastor Cleito. Mulheres,
Deus as criou para serem auxiliadoras idôneas. A idoneidade diz respeito a Deus, a auxiliadora diz respeito ao marido. É a idoneidade que qualifica o que e como você será a auxiliadora. E isso é qualificado não pelo seu marido, não importa se o seu marido fica descrevendo você como mulher boa, como mulher inteligente, como mulher prudente, se o aroma de Cristo Jesus não for percebido no seu lar. A forma como vocês exercerão submissão no casamento evidenciará se vocês estão correspondendo ou não ao propósito para o qual vocês foram criados. Eu espero mesmo, vigorosamente, que vocês pleiteiem nesse campo de combate tão sutil, tão delicado, tão difícil. Vamos orar. Nosso Senhor, obrigado por esse tempo de reflexão, meu Pai. Muito obrigado. Obrigado por Tua graça em nos dar auxílios em tempo oportuno. Nós carecemos do Senhor, ó Deus. Nós tropeçamos com muita facilidade, mesmo quando nós temos a intenção de fazer o que é bom. Nós vacilamos. É muito fácil para a gente fazer isso. É muito fácil. Nós somos muito habilidosos por causa das inclinações tão pecaminosas da nossa natureza. Ajuda cada uma das minhas irmãs aqui, ó Deus. Dá a ela graça. Que elas tenham recebido essa palavra com temor e piedade, de guardas baixas, de contrição, para que elas sejam instrumentos graciosos e poderosos para forjar um casamento piedoso, um lar piedoso. Que elas não vejam nisso, ó Deus, de forma alguma, inferioridade, insignificância, mas especialmente depois dessa palavra, que elas compreendam a grandeza do que é esperado por elas ou delas. Em nome de Jesus, as ajuda. Amém.